quais são as atitudes na sua vida que te levam para frente e quais são as atitudes que te empurram para trás. Aham, não é uma pergunta simples, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre atitudes, comportamentos, mas nós vamos focar em 3 coisas bem importantes que, se você começar a observar no seu dia a dia, você empodera muito a sua comunicação. Então, a primeira atitude é em relação a posicionamento. E a pergunta é: como que você se posiciona na vida? Em relação à comunicação, especialmente, é interessante observar que tem pessoas, quando entram num determinado ambiente, se fazem presentes. E tem outras pessoas que, quando entram num ambiente, não são notadas. Muito em função da característica de temperamento, características de personalidade, mas aí nós temos, dentro dessa atitude de posicionamento, 2 coisas bem polarizadas. Aquela pessoa que não sabe se posicionar e aquela pessoa que se posiciona em excesso, ou seja, que faz muita força para se posicionar e também acaba errando muito porque faz aquele demais. Qual é a medida certa de um posicionamento na sua vida pessoal? É você saber que você tem um espaço perante os seus familiares, perante as pessoas que você ama, que você precisa cultivar e sentir que as pessoas te dão atenção, você se sente ouvido ou ouvida e que você tem esse espaço para falar o que você pensa, para agir da forma como você acredita, pensando aqui no nosso ser pessoal. Se você é uma pessoa muito tímida, muitas vezes esse espaço, esse posicionamento, ele não é exercitado desde a infância. Não é aquela coisa dos irmãos passarem por cima, falarem antes de você, ou então você vai falar alguma coisa, ninguém presta atenção, e você acha que é assim mesmo, que é o teu jeito, e fica por isso mesmo. Só que isso traz uma consequência gravíssima na vida adulta, profissionalmente falando, porque geralmente a pessoa que não se posiciona na vida pessoal não percebe que também não se posiciona bem nas atividades profissionais. E aí é que nós precisamos observar quais são essas atitudes que estão relacionadas com o bom posicionamento. Primeiro, é ter sempre a consciência do seu valor, da importância, não de se achar, de chegar num lugar se achando, não é nada disso, mas ter a medida exata de que quando você vai em algum lugar, você se respeita e você se valoriza. Pode parecer uma coisa, se dá, isso todo mundo faz. Não, não. Poucas pessoas fazem bem isso, se tornarem presentes no ambiente sem se impor, sem precisar falar alto demais, sem precisar simplesmente estar num lugar e se sentir bem por estar nesse lugar. Isso é tão profundo e eu gostaria que, dentro dessas 3 atitudes transformadoras, a partir de hoje, você passasse a observar como que você se posiciona em todos os seus relacionamentos. Quando você está com alguém do seu convívio profissional, você se posiciona ou você fica abafadinho? Meio que na retranca. Eu ontem, conversando com uma cliente minha, que eu adoro, e ela me contando uma grande alegria que ela teve durante a semana passada, em que ela se posicionou numa reunião e a chefe dela, pela primeira vez, deu atenção para aquilo que ela estava falando. Pode parecer, nada demais, mas é muito. Porque o fato dela chegar nessa reunião,
se colocar, entender o seu papel, ou seja, se sentir bem de estar presente, ter algo para compartilhar, fez com que ela se mantivesse mais atenta. É um corpo mais presente. Vocês provavelmente já me ouviram falar algumas vezes aqui sobre o tônus da fala. O que é o tônus da fala? Quando nós vamos para o campo da comunicação, nós temos que ter esse tônus da fala, que é assim, essa presença, essa assertividade de poder dar a sua opinião, sem falar para dentro, sem falar baixinho, e isso faz com que você seja mais naturalmente percebido pelos demais, e é algo a exercitar. Porque se você não tem muita consciência de como que você se posiciona nos ambientes, pode sim ter aquela sensação de falar e ninguém ouvir. Algum de vocês já passou por alguma situação em que você estava numa reunião, você foi falar alguma coisa e imediatamente as pessoas ao redor começaram a falar como se você nem estivesse presente e nem estivesse dando a sua opinião? Isso é terrível. É prova de que você não se posicionou de forma adequada. E essa mudança acontece de uma maneira muito sutil, quando você entende que você tem o seu espaço para ocupar. E eu costumo brincar, mas é bem sério, assim, para de pedir licença nessa vida. Ou seja, ai, entra num lugar assim como se estivesse incomodando os outros. Não, entra, não precisa fazer alarde, mas entra sentindo a tua presença como sendo necessária. Combinado? Dentro desse posicionamento, nós também podemos abrir aqui um ponto de atenção para os profissionais de diferentes áreas, diversas áreas que hoje se encontram num momento de questionar o seu posicionamento. Puxa, até hoje eu nunca precisei divulgar o meu trabalho, eu nunca precisei provar que eu sou bom, sempre tive os meus clientes vindo sem problema nenhum, mas aí agora que tem acontecido? Médicos, nutrólogos, diferentes grupos de profissionais percebem as mesmas coisas. Não adianta ter muito conhecimento se você não souber transmitir, não souber compartilhar. Adoro esse verbo, porque é isso. Ah, eu vou ficar na minha bolha, nas minhas quatro paredes e vou só compartilhar o que eu sei com os meus clientes. Isso é um egoísmo. Não, você estudou muito na sua vida e você tem a vontade de sair dessas quatro paredes e divulgar mais a tua atividade, isso é maravilhoso. Além de você também estabelecer a sua autoridade, de você trazer esse entendimento para os outros daquilo que você faz. Aquilo que é muito óbvio para nós, não é óbvio para as outras pessoas. Portanto, quando eu digo sobre esse posicionamento, veja, começamos falando sobre o posicionamento tímido da infância, dos irmãos falando, atropelando, os amiguinhos na escola não deixando falar, às vezes se traduz para esse profissional que hoje precisa gravar vídeos, mas não se sente com coragem. Não, eu não vou fazer isso. Precisa, mas tem que, às vezes, dar um chute na canela, ou seja, se provocar. Tá, mas por que eu não posso gravar vídeos? Por que eu não posso fazer uma divulgação do meu trabalho? É posicionamento. Posicionamento tem a ver com ocupar o seu espaço. Seu espaço, não é o espaço de ninguém. Por isso, eu coloquei aqui como a primeira grande atitude transformadora saber que o posicionamento define os seus próximos passos, tudo aquilo que você vai fazer. A Soraya está falando aqui que ela se lembrou de quando ela tinha que apresentar seminários na faculdade, mesmo sabendo o assunto, começava a ler os slides. Quem que se posicionava? Eram os slides, né? Não era necessariamente a Soraya. Por quê? Porque ela estava na retranca ali, ou seja, se escondendo. A gente tem que parar de se esconder. Por outro lado, nós também temos que pensar que algumas pessoas, elas forçam um posicionamento
em que elas invadem o espaço dos outros. E por isso também penso aqui que não é o problema de ninguém aqui, mas sempre é bom a gente conversar sobre isso, que é entender que às vezes o outro não está querendo tanto contato assim, e se você resolve se posicionar de uma maneira muito incisiva, você acaba também fazendo algo diferente, que é afastando o outro. É um mau posicionamento. Quando a gente fala em posicionar-se, não significa necessariamente que sempre eu tenho que fazer demais. Não, gosto muito da ideia de que menos é mais, porque, né, Van der Rohe já falava isso, e os nossos arquitetos, enfim, porque quando nós temos a medida exata de quem nós somos, nós não precisamos fazer força para mostrar para os outros quem nós somos. Agora, muito diferente de quem sabe quem é, mas se segura de uma forma tão intensa que ninguém consegue ver. E aí você pode ser super bom no que você faz, mas você segura tanto isso que você se esconde pelos slides, que você se esconde por um vídeo que você deixa de gravar, por uma apresentação que você deixa de fazer, por aquilo que na semana passada eu compartilhei com vocês, aquela palavrinha bem medonha, que é o perfeccionismo. O Jean está aqui participando da live, fiz uma live com ele na semana passada, um seguidor muito querido que eu tenho aqui, e ele me perguntou qual é o fator que mais dificulta uma pessoa na hora de gravar vídeos, na hora de se expor. E eu falei, é o perfeccionismo, porque é aquela coisa de dizer, não, eu me posiciono, mas eu não gosto tanto assim do meu posicionamento, porque eu não me sinto tão bom quanto eu gostaria de me sentir. E aí, não começa nunca a fazer as coisas. Não se posiciona, deixa os outros se posicionarem no lugar e fica para trás. É bem assim. A Fernanda me disse que passou por algo assim, ela estava tentando falar em algo em uma reunião, isso voltando à questão do ninguém ouvir. Toda vez que ia começar, alguém começava a falar junto comigo e demorou para se posicionar. Quando você passa por esse tipo de situação, é um sinal de alerta aí. Opa, como é que é isso? Ninguém está me ouvindo. E entra um detalhe importante que nós sempre falamos aqui: posicione a sua voz. Fale um pouquinho, não precisa gritar nem nada, mas sinta que você coloca energia na voz. Se eu falar assim para trás, se eu estou me sentindo pedindo licença, a minha voz vai pedir licença também. Então aí eu vou falar para cá. Vem para frente, se joga. Agora, um outro fator que transforma a comunicação, tanto quanto o saber se posicionar, é você ter atenção e interesse verdadeiro por aquilo que está acontecendo ao seu redor. O mundo tem aí muitas coisas que nós temos que vivenciar ao longo do nosso dia. Fico feliz aí, ó, o Jean está falando que ele é ex-perfeccionista. Quero ver se é mesmo, de verdade. E é isso. Quando a gente tem atenção, a gente tem que estar com uma parabólica sempre conectada para que a gente não deixe de dar atenção para aquilo que é importante. Acredito que esse é o grande desafio que todos nós vivenciamos todos os dias. A comunicação se transforma quando você deixa de ser surdo para aquilo que não parece importante, mas que talvez seja importante. Não ouço. E é um exercício diário de procurar ouvir com atenção. Para que isso aconteça, nós temos que desenvolver atitudes que sejam condizentes com o ouvir. Antes do ouvir, nós precisamos trabalhar muito a nossa atenção. E a atenção é um componente que traz uma melhora no nosso, assim, no nosso bem-estar, porque quando a gente se conecta com aquilo que nós estamos fazendo, colocando atenção plena no que nós estamos fazendo, é muito, muito, muito poderoso, porque nós passamos a perceber melhor o nosso entorno. E é nessa hora que entram as atividades de se fazer algumas coisas ao longo do dia. Então, por exemplo, começar o dia meditando, maravilhoso. Terminar o dia meditando também, tanto quanto. Por quê? A atenção,
Não é uma coisa, ah, tá, estou prestando atenção, mas ela vai embora. Faça por merecer esse, esse relacionamento com a outra pessoa. Então, por exemplo, se é a escutativa, isso mesmo. Quando você vai desenvolvendo a capacidade de ouvir com interesse, você passa também a agir de acordo. Não que você tá ouvindo, isso tem que parecer desinteressante. Não, às vezes as pessoas contam pra gente coisas que não são tão interessantes assim. Mas sempre na comunicação tem aquilo que a gente chama de subtexto. Muitas vezes, quando a gente não tem um nível de atenção muito de conexão com o outro, a gente perde os detalhes mais poderosos do porquê a pessoa está te falando aquilo. E, e é tão bonito quando a gente começa a ouvir, e aí, Jo, que é a escutativa mesmo, ouvir além do que você está ouvindo, mas observando esse indivíduo como um todo, vendo muitas vezes a necessidade que ele tem de falar. Por exemplo, eu atendo um cliente meu e ele está fazendo essas sessões em casa, ele é um empresário, e o filho dele, ele é hiperativo, toda sessão ele vem, ele se joga na frente da tela e fica ali falando coisas que não tem absolutamente nada a ver. Bom, aí o pai fica louco da vida, vai pra lá, não sei o quê, fica tentando resolver a situação da melhor forma possível e às vezes acaba tendo que perder a paciência porque ele não quer sair dali. Mas outro dia eu falei para ele, ó, não sou psicóloga, não quero ser, não é meu trabalho, mas eu estudo e vivencio muito a comunicação e o relacionamento entre as pessoas. Eu falei, escute, na próxima vez que ele chegar, nós vamos dar o espaço 100% para ele contar o que ele quer. E veja como é que é interessante. Ele vinha com o objetivo de chatear, porque ele sabia que não era o lugar dele, ele sabia que não era o momento certo dele falar, mas, no entanto, ele queria ocupar aquele espaço, ou seja, como eu falei há pouco, ele se posicionava na marra ali e a gente tinha que ficar meio refém da situação. Mas ele percebia que causava um atrapalho e, queira bem ou mal, ele ganhou uma atenção ali. Mas ele não estava sendo ouvido genuinamente, porque ele estava pedindo mais, era atenção. E o pai mudou, cada vez agora que ele chega, ele olha nos olhos do filho e pergunta, oi, ao invés já de fazer aquela cara como quem diz, nem venha, ele mudou o olhar e passou a dizer, oi, você está precisando de alguma coisa? Nós podemos conversar depois que eu acabar a sessão com a Cida. E isso fez com que imediatamente ele se sentisse ouvido. Ah, não, pai, eu só vim te perguntar tal coisa. E aquele comportamento mais invasivo, digamos assim, passou a ser mais cordial. Agora ele nem vem tanto para cima da tela, porque ele já achou que ele ocupa esse espaço e que esse espaço está assegurado. O que eu quero dizer com tudo isso é que a atenção plena, ela tem que trazer mais do que palavras no nosso ouvido, mas a nossa capacidade de compreender verdadeiramente o que o outro diz. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Porque a partir do momento que você aprende a ouvir, seja lá quem for, uma pessoa do seu trabalho e tal, você começa a entender o ser humano. E nós temos que sair dessa nossa bolha cheia de ocupações diárias, cheia de coisa para fazer e prestar mais atenção em coisas que estão passando ao nosso lado, que estão sendo ditas e que talvez a gente não esteja prestando tanta atenção assim. Muito, muito, muito importante isso. E a atitude, vamos ver aqui, rever então as duas primeiras atitudes que eu falei aqui. Primeira, saber se posicionar de forma correta nas situações, mas saber se posicionar na vida, com autoestima,
com respeito, com segurança. Isso faz com que a sua comunicação seja melhor, porque você vai falar de uma forma mais propositiva e mais assertiva. Ouvir com atenção, ou seja, ter esse componente atenção como uma prioridade. É uma atitude de escuta. A segunda atitude poderosa, escuta. Se você não escuta, você não se comunica. Não é fácil. Ai, pois é, a Cida falou que eu tenho que ouvir. Dificílimo, é um exercício para todos nós e o tempo todo. Ninguém é perfeito nessa história, porque o mundo pede muita coisa e às vezes a gente se enrola nisso tudo e o ouvir pode ficar em segundo plano. Não. Exercício diário, combinado? Tem aqui algumas perguntinhas, alguns comentários antes de ir para o terceiro e mais maravilhoso ainda, não sei, esses dois já são maravilhosos, mas que consolidam essas 3 atitudes, eu quero responder algumas coisinhas aqui. Às vezes eu não consigo responder tudo, fico triste por isso, mas vamos lá, né? O João tá falando que tudo que eu tô falando acontece com ele. Isso aí, João, então já tem aí 2 atitudes que você pode mudar na tua vida. Muito bom, necessidade humana de reconhecimento. O ser humano precisa se sentir ouvido. No fundo, se a gente for pensar bem, não é, Mauro? Isso para todos. As pessoas precisam se sentir seguras, se sentir reconhecidas pelo outro. Por isso que, às vezes, quando você vai falar alguma coisa para o outro, é tão importante se levantar um ponto positivo para que o outro se sinta seguro para ouvir algo que ele também precisa melhorar. Se nós não tivermos clareza na fala, você fala uma coisa e outra pessoa entende outra. Sim, esse é um outro ponto bem importante também, ou seja, quando você está muito conectado no momento presente, e aí as nossas lives dos assuntos sobre clareza respondem bem essa questão, o quanto que é importante você assumir também a responsabilidade de entregar algo que o outro se interesse, que o outro tenha consciência do valor daquilo que está sendo falado. E também despertar no outro o interesse e a atenção. Porque se a gente colocar essas 2 questões, o posicionamento e a atenção, vamos pegar aqui no caso do João. E também a Fernanda aqui, por exemplo, se você está num lugar e você não se sente ouvido, pode saber, você tem que chamar a atenção melhor da outra pessoa, falar com mais firmeza, para que a pessoa também desenvolva um pouco mais atenção para te ouvir. Isso é o ponto importante. A Cristina fala aqui que é dureza quando alguém fala com você e está olhando para o celular. Sim, e aí tem algumas dicas para isso. Então, por exemplo, a pessoa está olhando para o celular, você pode esperar ela parar de olhar para o celular e continuar falando. Mulheres têm esse hábito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e conseguir prestar atenção. Não quero aqui fazer nenhuma discussão a respeito de homens e mulheres, mas é uma questão de cérebro mesmo e também de habilidades desenvolvidas ao longo da vida, que a gente acaba tendo que lidar com a criança chorando. Geralmente ela não vai chorar lá pro lado do pai, ela vem e na hora que... Eu lembro quando a minha filha era pequena, eu fazia mestrado e eu precisava estudar, mas ela não ia resolver as coisas dela em outro lugar, ela queria resolver as coisas dela na frente do meu livro. E aí você tinha que prestar atenção no que você estava lendo, aquela história toda. Quer dizer, é um exercício que a vida te impõe muitas vezes e que ao mesmo tempo você vai dando conta. Se você está na frente de um celular e está prestando atenção, você, mesmo prestando atenção, precisa dar atenção para outra pessoa, perder esse hábito, porque o celular é uma coisa muito irritante e acaba incomodando, e é um sinal claro de que você não está com a atenção plena. Esse é o grande ponto. Os filhos fazem mesmo. Ai, ai. Bom, o que mais aqui? Que mais? O que fazer quando você está falando com alguém que desvia o olhar? Essa é uma pergunta ótima, Gisela. Você vai buscar o olhar dessa pessoa. E, por exemplo, eu estou falando com você, mas a minha cabeça está sempre em outro lugar. Tem 2 formas nessa questão da atenção relacionadas a esse aspecto. Primeiro, você tem que, ao falar, prestar muita atenção nos olhos
da pessoa com quem você fala. O que já é uma coisa que hoje está bem difícil. As pessoas não, parece que não estão se conectando muito com o olhar. E é uma pena, porque no olhar a gente faz essa retroalimentação da atenção. No momento que a outra pessoa está falando, você também tem que olhar para os olhos. Veja, então, enquanto eu falo, enquanto eu ouço. Se a pessoa vai conversar, ou seja, chegou na hora dela falar e ela desvia o olhar, não tem problema. Você mantém o olhar sobre os olhos, ou seja, você mantém esse contato visual mesmo que ela não esteja te olhando. É bastante complexo isso, porque muitas vezes a pessoa fica nervosa de se sentir olhada. Lógico que você não precisa olhar de uma forma julgando, mas simplesmente olhe com leveza e dê essa possibilidade da pessoa fugir, porque eu vou te dizer que mesmo assim você está percebendo e está captando muito do porquê que ela faz esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa diz, não confie em quem desvia o olhar. Não sei se é tão radical isso. Às vezes a pessoa é tímida, é um pouco insegura, não lida bem com a própria imagem, não gosta de ser olhada, mas é importante que a gente continue olhando para ela e dando atenção para ela, mesmo que ela não goste de se sentir olhada. Faz isso de um jeitinho tranquilo. Eu gosto do olhar bolota na bolota. Isso mesmo, olhar nos olhos, né? Esse negócio de ficar olhando na testa, ficar olhando. Não, olha no olho, tão gostoso o olhar. O rosto fica muito vermelho, queima de vergonha. Queime! A gente fica com essa, né? Alguém. A gente não pode sentir vergonha? Pode, e a gente vai sentir vergonha de muita coisa. Algumas pessoas são totalmente sem vergonha, mas lidam com isso de outro jeito. E algumas pessoas têm vergonha. Lida com o vermelho na bochecha, que fica tudo bem. Às vezes é calor, às vezes dá um calorão na bochecha, mas às vezes é vergonha. Fica tranquila, não fica lá querendo esconder esse vermelho, porque ele não vai sair dali na base da. Não, deixa que ele vai passando tranquilamente. Estou respondendo o celular, me puxa, começa a me beijar para eu olhar para ela, viu? Isso daí, esse negócio de criança ensina muito a gente a desenvolver a atenção plena ou perder a atenção plena de vez. Ai, ai. Parece que olho no olho seca, deve ser o nervosismo. No, o olho resseca. Não, você não precisa grudar os olhos sem piscar, não é isso. Mas quando a gente fala no ouvir com atenção, você veja que essa conexão do olhar e o ouvir estabelecem essa conexão de fato muito maior. Quer dizer que se por algum motivo de vergonha, insegurança ou timidez não seria uma atitude de desprezo ou descaso por parte da pessoa que não olha nos nossos olhos, pode ser que seja, a gente tem que observar isso, mas essa é uma informação que a pessoa vai dizer. Digamos que você esteja falando com uma pessoa bem arrogante, que ela não dá atenção para ninguém, ela não vai te olhar. Mas se você, mesmo assim, respeitosamente, não colocando ela num patamar de como ela é superior a mim, tem essa história, mas se você olha para ela respeitosamente, mantendo o olhar, mesmo que ela não olhe para você, você estabelece uma empatia que é capaz de trazê-la para mais perto, tenha certeza disso. Os olhos dizem mais verdades do que muitas palavras. Os olhos gritam muitas vezes o que a voz não consegue dizer. Os olhos ali, com toda a singeleza, contam tudo. Ideias no papel, preciso organizar, tá? Isso. Lembrar que tem questões psicológicas que diz isso, mas por isso mesmo. Por exemplo, é muito fácil a gente julgar alguém dizendo, simplesmente, eu não confio em quem não olha nos olhos. Calma, calma, a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas mesmo assim, se você se mantém com essa conexão, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu já vivi situações que fizeram desviar o olhar no outro, isso me incomodava muito, reconhecendo o problema, consegui superar isso. Vai trabalhando. Às vezes tem pessoas que intimidam, e se essa pessoa te olha de uma maneira mais incisiva, ela pode te desconcertar, mas mesmo assim, vai lidando com isso, porque vai te dando mais segurança para agir. Deixa eu ver aqui o que eu tenho no YouTube. É isso aí. Bom, vamos para o terceiro ponto da nossa conversa aqui,
não menos importante, mas extremamente, digamos que nas mensagens que eu recebo no privado, esse é um fator que incomoda muita gente. Então veja lá, muita gente tem problema com o jeito de dizer as coisas. Tem que mudar a atitude do jeito de dizer. Ah, Cida, as pessoas dizem que eu sou grossa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se as pessoas dizem, é porque elas já se sentiram ameaçadas ou elas não se sentem à vontade com o jeito de você dizer as coisas. Ah, não, mas eu não sou grossa, eu não estou sendo grossa, eu não estou fazendo. Mas a pessoa sentiu que você foi ríspida. Tudo bem, com algumas exceções, algumas pessoas são mais melindrosas do que outras, mas se você ouve isso de diferentes maneiras, é bem importante trabalhar isso e refrear o comportamento. Ah, mas eu tenho meu jeito de ser, meu jeito, eu não vou mudar. A Valzinha, ai, ai, Valzinha tem que mudar esse jeito. Por quê? Você não perde muitas oportunidades. Às vezes tem pessoas que têm problemas com autoridade, no contato com alguém que aspira à autoridade, a perna treme. Pois é, mas vamos imaginar assim: se você é uma pessoa que tem uma personalidade, sim, você é muito impositivo. Ou impositiva. É uma pessoa que se esparrama, ou seja, não tem problema nenhum para se posicionar. Se chega chegando, como diz a música lá. Mas você tem que saber que muitas vezes o teu jeito pode ser muito para aquela pessoa que é muito tímida ou é insegura. E o que você precisa observar é a forma como as pessoas reagem ao que você diz. Elas se sentem ameaçadas, se sentem meio intimidadas, não respondem. Hoje também, de manhã, conversando com um cliente meu, falou: Você, o que acontece? Eu falo com um funcionário meu, assim, ele não fala, eu quero que ele converse comigo. Aí eu pedi para ele me descrever uma determinada situação. Aí eu falei: Ó, eu acho que eu também não falaria nada, porque ele tem mais autoridade, ele tem um posicionamento mais incisivo, e isso acaba fazendo com que o outro se sinta ameaçado. É duro isso, porque às vezes o teu jeito não está errado, o teu jeito de ser, de forma nenhuma, mas se você convive com alguém que tem um temperamento que é mais tranquilo, que não é muito combativo, é comum que se tenha problema. E eu até anotei aqui uma coisa, agora eu preciso ver aqui, porque eu nem. Ah, e sair sempre dessa ideia que eu sempre falo aqui para vocês. Ah, mas eu sou muito transparente, eu gosto de falar o que eu penso. Fale na hora certa e do jeito certo. Olha, nessa live de hoje vamos fazer aqui um acordo que se você é transparente nessa vida, eu fico muito feliz por isso, porque a gente tem que ser o mais verdadeiro possível. Mas não me venha com essa história de ser transparente e falar tudo que você pensa na hora que te dá na cabeça de falar. Não, tem coisas que a gente tem que esperar o momento certo. E esse momento certo, às vezes, pode ser o dia seguinte. Uma determinada situação te incomodou, alguém te fez alguma coisa, ao invés de já bater de frente, já criar uma discussão, já começar um momento ruim, simplesmente aceite o outro como ele é, te entregando o que ele está te entregando e controla, refreia um pouco o teu comportamento de já ir para jugular do outro e diz, tá, deixa eu me acalmar e falar isso depois, vai ser melhor. E é tão poderoso isso, porque é aquela coisa de jamais agir sob impulsividade. Quando você não age sob impulso, você tem controle da comunicação. Por quê? Isso é conversa aqui de outras lives, mas a gente sabe que o nosso emocional ele é muito mais ligeiro do que o nosso lado racional. E quando nós estamos numa situação de
de tensão, alguma coisa que te incomoda, é muito, 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 muito fácil você agir de maneira impulsiva. E se você age de maneira impulsiva, o que, que vai acontecer? Você vai se arrepender depois. Ai, mas eu não devia ter falado aquilo. Falou porque não levou em consideração isso que a gente está falando aqui. Tem que levar em consideração. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, vamos ver. Saber ouvir. Às vezes a hora certa dura até dias, meses, mas chega. Sim. Sabe aquela coisa de você estar com alguém, como dizem popularmente, alguém entalado, alguém que fez alguma coisa, que você diz, mas que desaforo falar um negócio desse e tal. Se você for já com uma vontade de você não vai ter argumentos que sejam lógicos, você vai ter argumentos emocionais. E esses argumentos emocionais não serão os melhores para convencer o outro que ele está errado e que ele agiu de forma errada. Inclusive, depois você pode dizer, olha, eu fiquei muito chateada porque eu senti tal coisa. Conte por que, que aquilo te incomodou, qual foi o teu sentimento em relação àquilo, mas não responda. Não seja arrastado para o campo de batalha para discutir de uma forma que não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, quem tem o hábito de agir de forma impulsiva, essa história, né? Ah, mas eu sou transparente, paga o preço por isso, porque passa sempre a ter dificuldades de relacionamentos e mais ainda, uma coisa muito séria é que se a pessoa está sempre agindo dessa maneira, o que vai acontecer é que cria uma resistência nos outros. Você vai falar alguma coisa, mas antes de falar, os outros já não estão mais abertos a ouvir, porque sabem que tudo que você for falar é de um jeito meio truculento, é meio na base do comando, tem que mudar o jeito. Como? Como mudar o jeito? Ah, esse é o grande desafio. Não adianta fazer vídeos maravilhosos, falar super bem em público, embora nós estejamos, já quero aqui contar para vocês, estou com vários alunos aqui participando da live, agradeço a participação, eles estão arrasando, estão se desenvolvendo e gravando vídeos e fazendo apresentações no nosso palco virtual. Eu, sinceramente, não aguento, é muita emoção para mim ver o desenvolvimento e o comprometimento de pessoas que sabem o que querem, do que estão buscando, da transformação que querem. Mas é um sistema todo que tem que trabalhar a favor. Não adianta eu colocar a cara simpática no vídeo ou numa apresentação, seja lá por Zoom ou qualquer coisa, se eu não tiver também o meu cuidado de trabalhar o meu autodesenvolvimento. Isso serve para todo mundo, para todo mundo. E essas três atitudes, vamos lá, posicionar-se, ter atenção, né? Atenção e o ouvir com atenção, ou seja, ter o outro presente de fato na tua vida e melhorar o comportamento, o jeito de refrear comportamento, vamos aqui dizer, isso é muito transformador. Quem não passa por essas etapas de rever todos esses três pontos que são muito poderosos, fica patinando na vida. Tenha dúvida, fica, porque vai é, vai simplesmente fazer com que a ideia em torno de você seja criada. Então, fulano é isso, e cria um rótulo. A comunicação sempre tem que ser uma marca positiva na sua vida, não negativa. Que as pessoas digam, tá, mas o jeito dele falar. Não. E aí você vai trabalhando isso. Às vezes é dolorido fazer isso, reconhecer que o jeito pode melhorar. Mas é tão gostoso quando se passa a prestar atenção em cada um desses aspectos aqui e cuidadosamente vai entendendo onde é que você está errando. Não existe milagre. Por isso que eu sempre digo, não adianta essa história, você pode querer dizer que a pessoa tem dom para falar, ela tem atenção sobre a comunicação e muito treinamento. Ninguém se torna um bom comunicador sem autopercepção. E a autopercepção é que vai te levar
para o teu autocontrole, para o teu voo. O que é esse voo? É você se sentir plenamente dono de si mesmo, dona de si mesma e compartilhando com os outros aquilo que você é. A Liza me pergunta, é errado dizer para um palestrante, por exemplo, que um assunto foi repetitivo? Depende. Se você, por exemplo, está no meio de uma palestra, com um monte de gente participando, aí você simplesmente diz, ó, professor, achei esse seu assunto muito repetitivo. Assim, de uma forma agressiva, pode ter um choque. E não só para o professor, que vai se sentir chateado de ouvir isso, que preparou lá um conteúdo, seja lá do jeito que ele podia, mas também as outras pessoas vão dizer, puxa, ela não precisava ter falado desse jeito. Sabe aquela coisa? Ela não precisava ter falado desse jeito. Se não precisava, então o silêncio é sempre a melhor solução para aquele momento. Em outro momento, professor, eu queria só lhe dar um feedback aqui sobre uma percepção que eu tive na aula. Eu achei que essa aula hoje foi um pouco repetitiva. O que o senhor acha disso? Faz sentido? Então, é o jeito de perguntar, o jeito de fazer com que o outro não se sinta inferior a você, não se sinta julgado por você. E esse é o ponto que muitas vezes as pessoas têm problema, porque no seu temperamento, na sua forma de lidar com o mundo, tem assim a sensação de que tem razão sempre. Não precisa ter razão. De repente, o professor, digamos, nem sei, né, Liza, se é essa questão ou não, mas às vezes para ele o assunto não foi repetitivo, foi um reforço de alguma coisa que ele já tinha falado, não sei. Mas o fato é que a gente precisa sempre ver como que as palavras não agem como bola de canhão, e sim como penas que cheguem na vida do outro de uma forma mais suave. E não é a gente assim, ai, sendo boazinha, não. Tem momentos na vida que a gente tem que ser super firme, porque tem gente que se posiciona de uma forma muito errada com a gente. E nós temos que, então, reposicionar essa pessoa, colocando firmeza na nossa voz, dizendo: olha, eu não gostei disso, mas mesmo assim, não precisa ser no grito, não precisa ser na truculência. E quem tem como característica julgar muito o outro, começa aquela história de novo, na nossa conversa, lá é muito autocrítica, muito autocrítica. Tá bom, mas deixa o outro ser quem ele quer ser. Que é assim. A gente não tem controle sobre tudo, mas não mesmo, e muito menos sobre o jeito da outra pessoa. Se a gente quer que o outro tenha um comportamento que a gente acha que ele tem que ter, a comunicação vira uma guerra sempre, porque a gente está sempre exigindo do outro aquilo que ele não é, aquilo que ele não é capaz de ser e também nem está com vontade de mudar seu jeito de ser para satisfazer uma outra pessoa. Então, isso é muito poderoso quando a gente começa a entender que dá para que o outro assuma a sua realidade sem interferência sua. Você deixa ele ser, deixa. Isso é um presente que você dá para você. Sair do controle faz com que o outro se relacione de uma forma muito mais verdadeira, muito mais tranquila com você. Bom, pessoal, vamos chegando ao final da nossa live e eu gosto tanto nesse horário de quarta-feira. E deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pessoa que não deixa eu falar direito relacionado ao trabalho. Quando ela vai falar, ela repete a mesma coisa várias vezes e isso irrita. Como lidar com essa situação? Ué, fala para ela assim: ô fulana, mas não precisa falar de um jeito que quando você está irritada diz, sabe uma coisa que eu queria te pedir? Você já reparou, porque às vezes a pessoa não reparou que faz isso. Você já reparou que toda vez que eu falo uma coisa, você repete e fala junto comigo e me atrapalha? Pronto. Nossa, não tinha reparado. Se você fala isso de uma forma tranquila, ela vai parar para pensar. Se, por exemplo, não parou, ela é irritante mesmo e tal, no momento que ela fizer isso, você olha para ela e fala: olha, você está fazendo de novo, você não está me deixando falar. Você se posiciona. Vamos fechar nossa live aqui guardando essas 3 formas
poderosas de potencializar a comunicação. Posicione-se sem medo, sempre sem medo. Seja você mesmo, seja você mesma. Ouça com atenção e modifique o comportamento que não é satisfatório para os relacionamentos, tanto profissionais como pessoais, ou seja, lidar com, mude o jeito de quando você sabe que ele não está te levando a lugar nenhum. Pessoal, eu tenho uma série de convidados para as próximas lives. Eu vou abrir mais um momento de live durante a semana, mas também eu gostaria que esse espaço fosse muito gostoso para vocês tirarem as dúvidas. Eu agradeço porque agora eu acho que eu consegui organizar um pouquinho melhor essa coisa de pergunta e tal, e as perguntas estão mais relacionadas ao tema. Mas eu vou abrir uma caixinha de pergunta no Instagram para vocês deixarem sugestões daquilo que, puxa, eu queria tanto que a Cida falasse sobre isso e tal. Esses 3 temas que eu trouxe hoje estão muito focados em coisas que vocês vão me trazendo no direct e que é muito gostoso também compartilhar com os demais. Por isso, usa lá minha caixinha, responde a pergunta que eu vou te fazer, tá bom? E se você gostou dessa live, eu vou deixar ela no IGTV, você compartilha com os seus amigos ou com pessoas que você considere que podem também se beneficiar com isso. E se você ainda não assinou não se inscreveu no meu canal do YouTube, lá tem muitos vídeos para você consumir mais informações também, tá bom? Então, um beijo para todos, uma excelente semana e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação.